Não é só Marvel e DC que tem os seus super-heróis. Várias outras editoras têm personagens com poderes, que voam, que têm super força e tudo mais. E uma das maiores editoras do mundo, a Image Comics, também tem vários personagens assim. A editora ficou muito famosa nos anos 90, quando 7 artistas que trabalhavam para Marvel criaram a empresa. E um dos grandes destaques sempre foi o personagem Spawn, por exemplo. De vez em quando, os personagens da editora até interagiam um com o outro, mas não existe muito bem um universo compartilhado. Então a Image mantém vários estilos de histórias diferentes, não só de super-heróis. Tanto que em 2003, o que gerou um imenso sucesso para a empresa foi uma obra criada por Robert Kirkman chamada The Walking Dead. The Walking Dead é um imenso sucesso e levou o nome do autor ao estrelato. Mas antes de começar essa história em si, o Kirkman fez uma história com super-heróis também. Lançado pela Image Comics, o título desse quadrinho é Invencível. Invencível foi iniciado em janeiro de 2003 e terminou de ser publicado em 2017, com 144 edições ao todo, criado pelo Robert Kirkman e por Cory Walker. O Kirkman lançou em outubro do mesmo ano de 2003 o primeiro volume de The Walking Dead, e existe uma similaridade com Invencível, por mais que sejam temas completamente diferentes. Acontece que as duas histórias estão inseridas num mundo com algum tipo de status, mas o desenvolvimento da história segue e se importa com os personagens, muito mais do que com o mundo em si. Então, assim como The Walking Dead é um mundo com zumbis, mas com o foco nos sobreviventes, Invencível é um mundo com super seres, mas o foco são os conflitos pessoais do protagonista. A história gira em volta de Marcus Sebastian Grayson, ou só Mark Grayson. Um garoto de 17 anos com uma vida aparentemente normal. Ele vai para a escola, tem problemas com garotas, com os valentões do colégio, trabalha num fast food e precisa fazer a lição de casa. Mas ele descobriu aos 7 anos de idade que o seu pai, Nolan Grayson, era na verdade o maior super-herói do planeta Terra. Mark é filho do grandioso Omni-Man. O Omni-Man vem do planeta Viltrum, localizado a bilhões de quilômetros da Terra. Os Viltrumitas não são tão diferentes dos humanos fisicamente, mas eles têm habilidades super-humanas como força, velocidade e resistência elevadas, além de poder voar. E esses poderes aumentam com o tempo e inclusive eles envelhecem num ritmo muito mais lento. Eles conseguem inclusive até mesmo sobreviver anos sem comida ou até sem ar. Viltrum é uma utopia, um mundo perfeito, extremamente avançado tecnologicamente, sem guerras, sem doenças. E então, conseguindo esse status, os seus habitantes decidiram espalhar esse desenvolvimento para outros planetas em estágio de evolução. Eles acabaram criando uma sociedade interestelar e propagando os ensinamentos de Viltrum para vários outros planetas. Fazer parte desse comitê de melhorias de outros mundos era o sonho dos Viltrumitas, e Nolan conseguiu se tornar um deles. No seu terceiro ano de serviço, ele foi enviado para uma longa jornada, onde encontrou a Terra. E Nolan tinha se apaixonado pelo planeta, mas ela não se encaixava nos padrões para receber o comitê de melhorias. Então Nolan se ofereceu para ficar sozinho na Terra, e ele próprio iria preparar tudo para que no futuro o comitê pudesse aceitar o planeta. Assim, Nolan ficou sozinho e passou a adorar a cultura da Terra, a diferença entre as pessoas, cada uma sendo única. Mas a Terra realmente ainda era muito crua e precisava de ajuda. Então Nolan acabou se tornando um super-herói. E pelo seu nível de poder, ele se tornou na verdade o maior super-herói do mundo. E no meio desse mundo de gente, ele conheceu Deborah Grayson e se apaixonou por ela. Essa era a mãe de Mark. Então o garoto é meio Viltrumita e meio humano. E até por isso, poderia ser ou não que ele desenvolvesse habilidades também.
Assim, todo dia desde que descobriu isso, Mark esperava que os seus poderes surgissem. Até que de repente, enquanto ele trabalhava num fast food e levava o lixo para fora, ao jogar aquilo numa lixeira, o saco, na verdade, foi arremessado para o céu. A super força de Mark tinha surgido. Em pouco tempo, ele estava conseguindo voar, e com o passar dos dias, todos os poderes iguais aos do seu pai começaram a se manifestar. Certo dia, na escola, Mark vê um garoto sofrendo bullying de um valentão. Então, com o mínimo de força, Mark o derruba, mas isso o leva até a diretoria, onde o diretor do colégio diz que Mark não é de se meter em brigas e ele deveria evitar isso. Ele pode acabar sendo atacado por alguém e ele tem que ter a noção que não é invencível nem nada do tipo. Mas Mark, com os seus poderes agora, era invencível sim. E gostando desse título, ele passa a usá-lo como o seu novo codinome. Com o tempo, Nolan, o Omni-Man, leva Mark para criar o seu uniforme de super-herói com o seu alfaiate pessoal. E a partir daí, o Invencível passa a atuar pela cidade, impedindo ladrões, conhecendo outros supers e até participando de uma equipe de jovens poderosos, os Teen Team. Inclusive, uma das integrantes, a Eve, é uma garota da sua escola. Por falar nisso, Mark acaba enfrentando um vilão que é um dos professores do seu colégio. Ele conhece até seres alienígenas e vai fazendo a sua fama como um novo super-herói. Nesse mundo, existem várias equipes também, sendo os maiores os Guardiões do Globo. Mas o que parecia ser uma simples história de super-herói muda completamente de rumo quando eles, os Guardiões do Globo, os maiores super-heróis do planeta, são violentamente assassinados. E a solução desse caso muda completamente a vida de todos no planeta. Invencível é um quadrinho que parece simples, um mundo de super-heróis e pronto, o clichê de sempre. Mas a história tá longe de ser simples ou clichê. O foco aqui nem são os combates dos heróis contra os vilões ou algo assim. O foco são as interações pessoais, tanto dos personagens principais como dos secundários, como a mãe de Mark, que age de forma totalmente natural ao ver o seu marido e filho saindo para salvar o mundo e voltando a tempo para o jantar. Os heróis são baseados em personagens de outras editoras, principalmente da DC, porque os Guardiões do Globo são praticamente paródias da Liga da Justiça. Os Teen Team são paródias dos Jovens Titãs e por aí vai. Existem vários outros personagens que são ótimos também, como a Menina Monstro. A arte do quadrinho é bem média no começo, só que melhora muito com o tempo. Mas a história já começa com uma narrativa extremamente fluida e leve, com diálogos ótimos, com personagens cativantes e até com um certo tom de humor bem aplicado. Mas lembra que eu falei, no começo, que essa é uma história do mesmo criador de The Walking Dead? Então, para quem conhece a obra de Robert Kirkman, sabe que aqui não teria nada de clichê ou bobinho. O início da série te leva a crer que vai ser só isso mesmo. Mas com uma narrativa extremamente agradável, Invencível te mantém na leitura, até você perceber que as coisas não são tão simples assim. O quadrinho ganha várias camadas com o passar das edições, e existem reviravoltas na trama o tempo todo. Coisas inimagináveis passam a acontecer, o que muda até o status da história em si, colocando em risco até quem é bom, quem é mal, deixando os assuntos na área cinza desse aspecto também, desconstruindo as histórias de super-heróis. Levantando situações e assuntos controversos e matando muita gente da forma mais violenta possível, Invencível não é um quadrinho recomendado para crianças. A história vai amadurecendo com o passar das edições, e o próprio Mark ganha um amadurecimento gigantesco. Tanto que, no começo, ele tem o estilo Homem-Aranha de ser. Um adolescente com problemas na escola, que precisa trabalhar, tímido com as garotas, que quer usar os poderes com responsabilidade. Mas o mundo não vai deixar que as coisas sejam tão fáceis assim. Infelizmente, o quadrinho não é publicado no Brasil.
Houve alguns lançamentos anos atrás pela editora HQM, mas que foram cancelados. E a série nunca foi finalizada por aqui, o que é uma pena, porque o final de Invencível é fantástico. Mas o lado positivo é que atualmente está sendo lançada uma série em animação de Invencível pela Amazon Prime Video. E pelos trailers, parece que está bastante fiel à obra original, tanto que a própria animação é classificada como um drama adulto, ou seja, não é recomendado para menores de 18 anos. A animação vai ter dublagem de nomes famosos e já tem a primeira temporada de 8 episódios confirmada, que começa a ser exibida agora no dia 26 de março de 2021. Invencível é uma série de quadrinhos que desde o começo já foi reconhecida, foi indicada ao Eisner de melhor série estreante, e mesmo assim ela só melhorou com o tempo. Parece algo simples e até bobo no começo, mas só para você ter uma ideia, eu vou ter que te dar um spoiler, agora só do primeiro plot twist na verdade. Isso acontece no começo da série, na edição 11, lembrando que são 144, mas mesmo assim é um spoiler, então se você não quer saber nada sobre isso, pode sair do vídeo sem problema nenhum. Mas se você vai continuar, já tá avisado e é por sua própria conta e risco. Acontece que toda a história de origem que Nolan, o Omni-Man, sempre contou sobre ele e sobre o seu planeta, espalhando desenvolvimento e tecnologias, era tudo mentira. Viltrum é um planeta de conquistadores violentos, que basicamente destroem a população de um mundo, o enfraquecendo para conseguir dominá-lo à força, expandindo cada vez mais o seu próprio império. É Nolan quem mata os Guardiões do Globo, acabando com os maiores heróis da Terra para iniciar a conquista do planeta. Ou seja, o maior super-herói da Terra se transforma praticamente de uma hora para outra no seu maior super vilão. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta o que você achou de Invencível e se você vai assistir a animação. Me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.